sejam bem-vindos a mais um episódio do Facipcast. Eu sou Dani Melhorança e hoje nós vamos falar sobre nutrição. Nutrição tem vários caminhos e nós vamos descobrir um pouco mais sobre essa profissão conversando com os professores que hoje estão atuando aqui na Facip. Dois super professores, uma que já está mais rodadinha como professora e o outro mais novinho. Hoje eu tô com a Josilene Paganotti e o Marcelo Suzin. Olá, sejam bem-vindos. Obrigada, Dani. Bom dia. Bom dia. Eu queria começar sabendo um pouquinho mais de cada um. Primeiras damas, Marcelo, primeiras damas. Josilene, conta pra mim um pouquinho da sua formação, por onde você caminhou até chegar na Facip e como você tá aqui na faculdade. Então, Dani, eu me formei 14 anos atrás, lá em Cascavel, lá no Paraná. E eu me formei lá e vim trabalhar no Mato Grosso. Trabalhei em Lucas do Rio Verde um tempo, em cozinha industrial. Trabalhei em Cáceres também, em cozinha industrial. Então, fiz uma experiência bem rica nessa área, em área de UAN, que a gente chama, né? Trabalhando na cozinha. E aí que eu vim parar em Sinop. Então, tem quase 10 anos que eu estou aqui em Sinop, sempre trabalhando também. Trabalhei no hospital, e aí trabalhei aqui na Facip também, né? Desde muito logo que a gente veio para cá. E depois eu abri meu consultório. Então, tem mais ou menos... Você atua como professora e professora. também como nutricionista em consultório. No meu consultório. E no consultório você prefere, você tem mais afinidade com qual linha da nutrição? Então, no consultório eu atendo o público materno e infantil, que são as gestantes, os bebês, as crianças. Então, eu defini esse nicho para mim focar, né? Então, a gente estuda muito sobre isso, aprofunda todo o conhecimento nessa área e a gente consegue levar uma experiência para o paciente muito melhor, né? Resultados muito melhores quando você aprofunda. Cada área da nutrição é muito profunda, né? Então, a gente tem muitas áreas de atuação diferentes, do consultório para o UAN, são áreas completamente diferentes. E dentro de cada área, a gente consegue aprofundar muito também, né? Então, dentro da área clínica mesmo, a área materno-infantil é uma grande área que a gente pode aprofundar muito. E existem outras áreas, né? Esporte, como o Marcelo atua, e outras áreas. Você falou do consultório para o UAN? O UAN, que é a área de alimentação coletiva. O UAN? O UAN é a Unidade de Alimentação e Nutrição. É a área de alimentação coletiva que o nutricionista pode atuar. Então, é a área onde o nutricionista vai trabalhar dentro de uma cozinha que vai servir grandes quantidades de refeição, né? Para trabalhadores de uma indústria, restaurantes grandes, esse tipo de presídio, hospital. Isso, exatamente. Ok. Marcelo, você agora conta para nós como que você entrou na área, onde você estudou e hoje como que você atua. O meu currículo é um pouquinho mais pequeno, né, da Josi, mas me formei aqui na Facip mesmo. Eu comecei em 18, finalizei em 21. No período de formação já comecei atuando com a nutrição esportiva, né, aquele negócio, a gente termina a graduação já quer emendar uma pós, né, fica naquela empolgação. Então já comecei... Já na faculdade você identificou que era uma área que você gostava? Já. Na verdade, o que deu o estopim para me entrar na nutrição foi meio que isso, né? Uma historinha meio cômica. Você é atleta? Era. Atleta. Eu fiquei o último da minha faculdade, os 2 seguintes, né, atuando como atleta de mountain bike. Mountain bike. Né? Então a gente saía competir praticamente, não o estado inteiro, mas próximo da região, né? Então Sorriso, Lucas, né, a gente Paguarantã, né, Terra Nova. Com a questão da pós ficou um pouquinho mais apertado, né? A questão das aulas também, então eu tive que fazer uma aposentadoria meio que forçada, né? Sim. Acabou um pouquinho o sofrimento lá, mas continuou o sofrimento na hora de estudo, né? De algumas coisas novas que a gente tem que aprender, a atualização que é muito importante. Mas eu fiz essa minha especialização em nutrição esportiva, logo em seguida fiz uma pós também em nutrição e estética, né? Que é um nicho que tem muita questão de mitos e verdades, assim como também a questão da esportiva. Né, sempre tem algum suplemento, algum superalimento, né, que tem essa invasão da mídia para querer vender, né? E hoje não, né? Mas esse ano eu completo 3 anos já aqui na Facip também. Bacana. 23, 24, 25. Muito bem, temos aí então um professor que passou pelo banco da Facip. A Josi, inclusive, foi minha prof na época. Olha só que legal. Verdade. Agora, os dois falaram que a nutrição ela tem um leque muito grande de atuação.
Quando vocês estavam fazendo a faculdade, ou mesmo assim, depois que vocês se formaram e foram para o mercado de trabalho, algo surpreendeu vocês do tipo assim, poxa, eu não tinha pensado que tinha esse caminho, que tinha essa opção. O que surpreendeu vocês? Fala para mim, Josi, depois Marcelo. Olha, desde a formação, né, na faculdade, a gente consegue aprender um pouquinho sobre cada área, né? E a gente descobre que realmente tem muita área diferente. E isso foi uma coisa que me surpreendeu ainda na graduação, acho que antes de formar mesmo, porque na faculdade a gente já vai conhecendo, né? Eu me formei, escolhi a nutrição para trabalhar com a saúde, né? Eu queria um curso da área da saúde, e nutrição foi uma coisa que, né, me encantou muito, porque envolvia alimento, que eu gostava bastante também. Então, eu acho que aqui eu vou gostar, né? Mas eu queria doença, queria trabalhar num hospital, queria cuidar de paciente doente, era isso que eu imaginava, né? Lá na minha formação. E aí eu entrei na faculdade e descobri que existia o UAN também, que existia indústria, né? Que é uma coisa muito diferente. Vai para uma outra área mesmo, você vai mexer com qualidade, né? Higiene sanitário, que é diferente de trabalhar com a saúde, trabalha com a saúde também da pessoa, mas de uma forma diferente do que dentro do consultório, onde você faz uma prescrição individualizada, né, para atender aquela necessidade daquela pessoa especificamente que está ali na sua frente, né. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, muito legal da nutrição, porque você vai... É um leque muito grande mesmo de opções para você trabalhar com alimentos e com a saúde. E você, Marcelo? Algo te surpreendeu? Na verdade, começou já no estágio, né? Que a gente costuma escutar aquela famosa história, né? Se a tia que prepara, principalmente no UAN, se a tia que prepara a alimentação, né, a cozinheira, ela mexe o arroz a vida inteira dela, da direita para a esquerda, não vai chegar lá e falar que é da esquerda para a direita, né? Então a gente já começa a ter uma noção real daquilo que é uma vivência, né, de uma unidade de alimentação, né, em grande escala. Né? Então, meu primeiro grande baque foi nessa questão da UAN, ver como realmente funciona. Quem tiver na teoria é mil maravilhas, né? Agora, na prática, é uma coisa um pouco mais complexa. Né? Aí, a UAN não foi uma área que eu me identifiquei muito, até porque é aquela questão de gosto, né? Sim, perfil, né? Isso. Eu entrei para nutrição pensando que não teria matemática e hoje é a parte que eu mais gosto dela. Olha Calcula, porque cada paciente que a gente trabalha tem um perfil diferente. Então, a gente tem uma equação diferente para calcular, tem um tipo de avaliação física diferente. Então, tudo isso engloba fisiologia, bioquímica e matemática também. E dá-lhe fazer conta. Então, individualização, protocolo de treino, qual treino gasta mais calorias, qual vai ser um treino mais focado em perca de gordura. Mas se eu não gosto de matemática, eu tenho outras áreas dentro da nutrição onde eu não preciso tanto de matemática? A notícia boa é que a matemática da nutrição não é uma matemática complexa, né? É continha básica, regra de 3, né? Mais vezes, menos, então não existe. Não, é uma matemática muito básica nesse sentido. Nada tipo engenharia né? elétrica, assim, né? Uma coisa mais... Bem tranquilo, bem tranquilo. É uma matemática ensino médio. É uma matemática básica. É fundamental, tá bom, entendi. Você só não tem que odiar matemática, mas tem vai fazer conta. Em todas as áreas a gente vai ter conta, né? Pensando em UAN mesmo, né? Em clínica eu acho que fica mais claro, assim, para as pessoas visualizarem, né? Porque a gente vai fazer conta para estimar a caloria que o paciente precisa, para calcular, né, de fato, o cardápio, tudo isso vai envolver a matemática, porque são continhas, né? Regra de 3 e tal. Mas em um ano vai fazer conta também, como assim, dentro da cozinha. A gente precisa calcular o quanto de arroz precisa cozinhar, o quanto de arroz de feijão, né, o rendimento disso depois. Os fatores e de tudo isso, também, fatores de correção, de cocção do alimento, sobras, né, tudo isso envolve. A cocção que a gente está falando aqui, vamos traduzir, é o cozimento. O cozimento, isso cozimento, mesmo. Ok. O peso do alimento muda, né, quando você cozinha. Alguns para mais, alguns para menos, então isso a gente chama de fator de correção. Tá certo. Muito Cocção, bem, aliás. muito bem. E o aluno aprende o que no curso de nutrição, então, aqui dentro da FACIP? Vai aprender matemática também? Um pouquinho, vai aprender matemática. Mas que mais? O que mais ele tem, né? O que o aluno precisa gostar? Qual o perfil dele para ele aprender a nutrição aqui? E o que a nutrição ensina? Olha, a gente tem, como eu falei, né? A gente tem várias áreas de atuação. E as disciplinas que a gente vai ministrando ao longo da graduação toda vai abranger um pouquinho de cada uma dessas áreas,
né? Então, a gente tem disciplina para aprender a fazer esses cálculos de estimativa de gasto energético, de calcular cardápio, né? A gente aprende a fazer isso na parte matemática, mas na parte clínica também, fisiologia, né? Porque fazer uma restrição calórica de 300 calorias ou de 500 calorias, por exemplo, né? Então, a gente aprende a avaliar o paciente para, com base na avaliação, identificar o que ele precisa e o que a gente, né, como profissional, precisa fazer para ajudar ele a chegar naquele objetivo. Então, toda a fisiologia, né? Eu preciso entender como que funciona esse corpo, de que forma ele vai responder às estratégias que a gente utilizar na alimentação do paciente, entende? Então, a gente vai aprendendo um pouquinho disso, a gente aprende também na parte de Yuan a fazer essas estimativas ali, né? De fator de correção, de cocção, de cálculo de necessidade, per capita, que é a quantidade de comida que eu preciso para servir uma pessoa. Quantas pessoas eu vou servir aproximadamente? Então, com isso, eu vou chegando nos valores que eu preciso comprar de comida, organizar a parte de qualidade na produção das refeições, né? Boas práticas de manipulação dos alimentos também. Josi, você é professora do quê? Eu hoje dou aula de nutrição humana nesse semestre, né? Nutrição humana, que é essa disciplina onde a gente aprende a fazer os cálculos, as estimativas de calorias e cálculo de cardápio, tá? Esse semestre também estou com a disciplina de avaliação nutricional, que é para avaliar o paciente em todo o seu conjunto, né? A avaliação clínica, né? Que é a anamnese, histórico, a avaliação dietética. Eu preciso entender o que esse paciente come, o que ele não come, como ele come, para entender, né, a situação real dele. A avaliação física, sinais, sintomas, a avaliação antropométrica, peso, medidas, circunferências, dobras cutâneas, né, para avaliar composição corporal. E avaliação bioquímica também, exames, né, de sangue, para complementar, né, fechar o quebra-cabeça. Eu dou aula para o colegiado de nutrição e também de educação física, né? Então, durante manhã, né, e um pouquinho à noite, segunda a quarta, eu fico com o pessoal do estágio, né, social primeiro, que é onde que eles começam a aplicar o que eles tiveram na prática em 3 anos e meio de estudo na prática, né? Então, onde que eles começam a ter o primeiro contato de atendimento ao paciente, né, onde que eles começam a receber e realmente começam a ter essa noção do que eu faço. É um curso que ele tem laboratório ou é mais teórico? Tem laboratório, sim. Né, dá para falar que vai ser 60 teórico para 40 prático. Não chega a ser metade, mas tem bastante prática. Tem bastante. E essa prática, ela é com pessoas ou ela é com produtos? Como que é isso? Prática que eu digo seria, acho que com pessoas seria tipo estágio, né? Isso, na graduação em si a gente tem as aulas práticas que eles fazem com a turma, né? Por exemplo, uma aula de prática de avaliação nutricional. Então, cada aluno avalia o colega. Legal, ontem mesmo a gente teve uma aula de avaliação antropométrica prática. Então, eu levei os alunos lá na Faciclin, né? Na nossa clínica de nutrição. E com os equipamentos que a gente tem ali, né? Adipômetro, fita, balança, tudo. A gente fez uma avaliação antropométrica entre eles mesmos. Então, em duplas, os alunos avaliaram o colega avaliou o outro e a gente fez uma prática assim. E aí, depois, quando chega no estágio, né? No último ano, 7º, 8º semestre, é só prática na atuação mesmo. Por exemplo, eu já vi alguns alunos da FACIP em eventos esportivos, às vezes passando orientação, fazendo essas medidas. O de nutrição também está envolvido? Sempre está envolvido. E desde o 3º, 4º semestre eles já vão para essas práticas também. Sempre em conjunto, né, com os alunos que já estão mais no final, para ir pegando essa experiência mesmo, né, entendendo, juntando o que a gente está vendo na teoria, na sala de aula, com a prática. Eu acho que isso enriquece muito. Qual é o diferencial do curso de nutrição aqui na Unifacip? Eu acho que trazer muito a prática mesmo para a realidade durante a graduação. Isso é uma coisa que, particularmente para mim, senti falta na minha formação, sabe? Eu acho que depois que eu formei, que eu fui para a prática, que foi começando a cair a ficha, sabe? A fazer a conexão, assim, do que era teoria com o que é a prática, aqui, de fato. Com a Faciclin fica até mais fácil para fazer essa... A gente consegue, né, trazer muito como é a realidade do profissional, né, durante a graduação, sabe?
O dia acho a que isso é dia um diferencial. mesmo, né? Isso. Os próprios estágios, eles são muito ricos nisso. Certo. Né? Então, a gente tem o estágio na Fasciclin ali, que o Marcelo acompanha. Então, os alunos atendem o paciente mesmo. Faz a avaliação completa, faz a prescrição, entrega a orientação, faz o retorno depois também, né, para avaliar a evolução. Nas UANs, o aluno acompanha o nutricionista que atua lá. Certo. Sim, de igual para igual, sabe? Atua mesmo, acompanha a prática, de verdade. No hospital, a mesma coisa, atende de fato os pacientes. E assim como a gente tem cada tipo de paciente, também tem cada tipo de aluno. Então, cada aluno tem a sua particularidade. Às vezes é o temperamento mais, né, um pouquinho mais para frente, outros são um pouquinho mais retraídos. Né? Porque uma coisa é você ver na teoria como é que você atende alguém, as prescrições de tal pessoa. Agora, na prática, é uma coisa um pouquinho diferente. Né? Então, por exemplo, um aluno que tem na sua graduação somente teoria, quando chega depois formado na prática, a primeira coisa que acontece é meio que um travamento. Né? Porque ele vai ter que, querendo ou não, a gente tem que tocar no paciente. Então, como é que você vai fazer o exame de adipometria sem, né, fazer as medidas na pessoa? Sim. Então já começa nessa parte, né? Então começa treinando com um colega de sala, geralmente alguém que tem mais afinidade, até perder um pouquinho dessa vergonha. Vai se soltando, né? Isso. A primeira questão é aquela questão de ética e respeito com o outro, mas também, né, querer ali se soltar um pouquinho. Aí depois e que começa tipo de aluno se dá bem com o curso de nutrição? O aluno que é dedicado. Qualquer pessoa que tem dedicação e tem amor na área se dá muito bem. Se dá muito bem. Que não pense no financeiro, mas sim na questão de quero fazer. É uma coisa que eu amo e eu vou dedicar minha vida para isso. Mas dá para ganhar dinheiro. Dá. Bem trabalhado dá. Com certeza. O piso do nutricionista hoje não é dos mais baixos, assim, né? Eu estava até olhando essa semana passada, eu estava olhando a tabela de referência que a gente tem de honorários, né? Não sei se posso falar valor. Pode. Pode, vamos falar valores. R$ 4.600 aproximadamente o piso salariado do nutricionista. Mas tem lugares que está pagando inicial. Exatamente. Tem lugares. A prefeitura mesmo de Sinop, né, fez o concurso agora recente, no começo do ano. Eram 8 vagas, alguma coisa assim, 8 vagas para nutricionista, 6, 8, não me lembro. Hoje, se eu não me engano, nós estamos com 10 nutricionistas na prefeitura de Sinop para cuidar da alimentação escolar. Só escolar, né? Isso foi o processo seletivo que teve, mas o concurso vai abranger as outras necessidades também. Salário de 8.600 alguma coisa, 800 alguma coisa. Então é uma profissão que tem um piso bacana, sim, né? E assim, o nutricionista, ele não trabalha só dieta, né? Vai muito além de dieta, né? Eu acho que o que o nutricionista trabalha além da dieta? A gente falou nutricionista, dieta. Não, é a primeira coisa que vem na cabeça, não é só isso, né? Corta o arroz e pronto. Come só carne e salada. Não pode pão, não pode arroz, não pode nada. Só carne e salada. E pode tudo? Moderadamente. Aí falou o nutricionista esportivo que ele realmente não vai querer arroz. Porque assim, não existe nenhum alimento que ele é um salvador da pátria, mas nenhum alimento também que é o vilão da história. Certo. Né? Se for uma dieta bem balanceada, dependendo do perfil da pessoa, a gente consegue encaixar, por exemplo, um doce que ela gosta de comer. É claro, se for um paciente diabético, não tem muita coisa que fazer. Mas, por exemplo, um desportista ou alguém que consiga, né, tá apto a comer, por exemplo, um docinho, a gente pode oferecer junto com alguma refeição. Né? Até porque a gente olha um alimento, não pode somente olhar, por exemplo, o valor de macro, né, proteína, carboidrato ou gordura. A gente tem que olhar aquilo que ele oferece além. Então, por exemplo, na graduação também, no 7º semestre, se eu não me engano, tem matéria de fitoterapia. Né? Então, na fitoterapia a gente consegue ver o que aquele alimento tem além Fitoterapia disso. Plantas. Fitonutrientes, isso. Tá. Né? Então, por exemplo, por que aquela questão do vinho? Né? Por que o vinho faz bem para o coração? Né? Por conta de um fitonutriente, que é o resveratrol que tem na uva. Né? Então, a gente consegue ver, é como se fosse tipo a visão do Homem de Ferro. Né? A gente coloca a visão no alimento e a gente consegue ver o que ele tem de benefício. Ok. Né? Então, por exemplo... E o vinho, tudo bem? Eu tinha uma professora na época que ela falava bem assim pra gente, né? Médico que receita, né? Ela vai saber quem que é, mas o médico que receita vinho para paciente é cachaceiro, né? Porque a gente consegue também ter no suco de uva.
Precisa ser um vinho, muito sem graça. Melhor isso, ainda, comer a própria uva, né? Direto então, da nem, fonte. por exemplo, você fala eu prefiro o médico que me receita a taça de vinho. Até porque se a gente for, aí a gente volta para a parte da gente não fica bitolado em calorias, né? Mas, certo. por exemplo, o vinho ele tem o álcool é uma caloria vazia. Né? Então, enquanto nós temos os macronutrientes, proteína e carboidrato 4 quilocalorias por grama, gordura vai ter 9. Né? Só que todas essas três vão ter um fator de... um fator de atividade, que é uma pequena taxinha daquela caloria que é utilizada para absorção dele. Né? Enquanto o álcool em si ele tem 7, e é uma caloria vazia. Então, você toma as 7, né? Consumir 7 Ele tá calorias. cortando minha taça de vinho, gente. E sem contar também que o álcool também não existe uma quantidade autorizada, segura para consumo. Né? Então, por exemplo, tá tudo bem tomar vinho, o cara vai tomar 2 taças dessa. Porque fez pro coração. Não é... Mas é exatamente isso, né? A gente vê o alimento além do que ele é, né? Um ponto de vista. Existem vários pontos de vista para ver o mesmo alimento. O vinho tem um lado bom, mas tem um lado que não é tão bom. E assim todos os alimentos também. E toda vez que a gente Por isso faz... que a gente precisa, né, tentar como balancear e equilibrar. Como vocês veem aí como nutricionista, já que nós estamos falando disso, aquelas dietas altamente restritivas do tipo assim, só podemos comer carne. Então, tudo que é proteína pode comer. O que não é proteína não pode comer. Qual que é a avaliação de vocês? Vamos para polêmica. Isso Adoro é um negócio... polêmica. Porque assim, que nem, por exemplo, antes da gente fazer uma prescrição, a gente tem que ensinar, é igual como se fosse uma alimentação para uma criança. A gente tem que ensinar a comer. Então, por exemplo, olha, o cardápio está calculado tudo 100%, mas eu vou te ensinar como é que você vai reproduzir isso na prática. Então, por exemplo, explicar por que tal tipo de alimento, né? Por conta dessas questões de dieta da moda, né? Acaba modinha, tendo isso, né? Até tinha um professor na pós-graduação que ele chamava de fisiologia de boteco. Né? Então, que nem, por exemplo, só pode comer, por exemplo, questão ali de carne e salada. Né? Aí o cara come uma carne extremamente gordurosa, bacon, né? Ovo como se a galinha te colocasse ovo infinito, né? E, por exemplo, a saladinha dele temperava com meio litro de azeite. 20 ovos, 30 ovos. Né? Então, assim, a gente entende hoje que a nutrição é muito além dessa questão de emagrecer e ganhar peso. É a qualidade de vida. Né? Então, por exemplo, nós temos processos bioquímicos também nisso. Então, por exemplo, se você restringe o carboidrato de uma dieta, a gente tem a gliconeogênese, que é a produção de glicose, né, com derivado do carboidrato pelo próprio corpo. Então, se você cortar o carboidrato, o seu corpo meio que vai produzir através de outra fonte, por exemplo, um aminoácido de uma proteína. Né? Então, a gente vê, compensa você cortar o carboidrato, ficar estressado, ficar com o seu sono ruim, ficar fraco, ou comer uma pouca quantidade, nem que seja, para você conseguir manter essa taxa de glicose. Né? Até porque essas dietas, né, que a gente tem de grande restrição, por exemplo, cetogênica e tudo mais, por exemplo, a dieta cetogênica foi, né, um dos critérios de uso dela para paciente epilético. Com excelentes né? resultados. Né? Então, eu acho que é o equilíbrio, né? Vai ter situações em que uma dieta extremamente restritiva vai ser indicada. Certo. Mas não é para todo mundo, fato, ponto. Né? Toda essa questão biológica, por exemplo, bioquímica, você tem como pacientes mães e crianças e muitos são alérgicos. Sim. Né? E aí, nesse caso, é necessária a restrição. Com certeza. Faz parte, né, do tratamento de uma questão alérgica, por exemplo, a restrição daquele alimento que está causando essa alergia. Então, a gente precisa restringir isso. Só que isso não é para todo mundo. Né? Se você não tem uma alergia, não tem uma intolerância, por que restringir? Antes a gente estava conversando e você falou uma coisa que eu acho bem interessante, já que a gente entrou na questão dos seus atendimentos pessoais. Como que a gente aprende a comer? É de pequeno? É de pequeno, desde o início. Eu falo para os alunos, sempre falo para as mães que eu acompanho, a formação dos hábitos de uma pessoa começa durante a gestação. Ali no início da gestação, nas primeiras semanas, primeiro trimestre de gestação, as papilas gustativas do bebezinho já estão sendo formadas. E o que a mãe grávida come influencia indiretamente, né? De forma muito sutil, lá no líquido amniótico que o bebezinho tá, e que ele vai engolindo, e isso vai despertando. Até quando ela tá amamentando. Depois, quando ela tá amamentando, isso é um processo, né? Quando ela tá amamentando, essa influência também existe, indiretamente, porque o sabor, né, do leite materno vai mudar de acordo com a alimentação. E tudo isso você orienta no
Como nutricionista. É importante a gente abordar essas coisas porque vai influenciar, né? Nesse momento, nesse tipo de exemplo que a gente está dando, é mais indireto, né? Mais sutil. Mas a partir do momento que o bebê começa a comer de fato, né? Começa a ter contato direto com o alimento, vai aumentar, né? A influência, né? Vai ser mais significativa a influência que a alimentação vai ter e a formação desses hábitos alimentares. Então, a partir dos 6 meses, o bebezinho começa a comer, o que ele come, como ele come, influencia muito em como ele vai ver o alimento, né? Em como que vai construir a relação que ele vai ter com esses alimentos. Isso vai influenciando ele gostar de determinadas coisas e não gostar de determinadas coisas e vai construindo o repertório dele. E nesse universo pluri hoje da nutrição, que vai desde de regime mesmo, de dieta, passa aí pelos cuidados como esportista, mães e filhos, o que está mais aquecido no mercado hoje? Qual que é a área da nutrição que a gente fala assim, olha, essa daqui é o que mais se procura? E qual é o pulo do gato, do tipo assim, olha, isso aqui não está aquecido agora, mas é o que vai bombar? Tem esse pulo do gato? Olha, sinceramente eu diria que todas as áreas estão em amplo crescimento. Todas elas, esportista está crescendo muito, a área materno-infantil também. O AN é uma área que cresce muito também, porque né, a cidade cresce e todo mundo vai evoluindo junto. Então, olha, na minha opinião, todas as áreas estão crescendo proporcionalmente, sabe? Mas tem aquela área que é mais... É o regime, né? Não tem jeito. Dieta, né? Emagrecimento. A quantidade de pessoas obesas, né? Tem aumentado mesmo. E isso vai trazendo mais a necessidade do nutricionista também. A gente também consegue fazer a teleconsulta, que é uma consulta online. Né? Então, por exemplo, você não fica somente restrito a Sinop, ou a pessoa vem de fora para ser atendida. Então, por exemplo... A pandemia nos deu alguns presentes, né? Embora o contexto ali, ela deu algumas coisas boas. Ela deu nós, coisas boas. Né? Esses atendimentos online... Então, por exemplo, na terça-feira eu atendi um paciente lá de Santa Catarina. Aí. Né? Ele no conforto de casa, eu também né, no escritório. Não teve que gastar passagem aérea. Né? E assim, uma coisa que acontece, às vezes nessa questão do atendimento, o paciente solta mais fácil também, né? E voltando nessa parte do que está mais em moda, a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado com aquela questão do famoso charlatão, né? O famoso guru. Né? Porque assim, qual que é a visão de todo estudante de nutrição que pensa que essa parte clínica, ele pensa nisso. Bom, vou me informar e vou cobrar 250 na minha consulta, né? 300, 400 reais, né? Que seja. Eu vou atender 30 pacientes por mês, vai dar 10 mil reais por mês. Estou fofo, né? Estou rico. E sempre que ele começar a fazer esse tipo de conta, a gente tem aquela questão do algoritmo do celular, né? Que vai puxar algum anúncio relacionado. E sempre tem um expert que vende mentoria, né? Do cara vai ensinar um monte de estratégia para o cara ganhar dinheiro. Só que depois que ele chega na prática, não é daquele jeito. Então ele só comprou um curso que fez aquele cara, que aí sim aquele cara que vendeu ficar rico. Né? Igual, por exemplo, durante a pandemia que tinha aquela questão de venda de curso online, né? Nutrição também está tendo uma emergência nessa parte também. Mas é mais uma coisa que ela ensina o óbvio e engana muita gente. Né? Então... eu acho que o mercado nunca vai estar saturado de profissionais bons, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa... E isso vale para qualquer área, na verdade, né? Não só para nutrição. Mas... Quando você se especializa, quando você aprofunda, quando você oferece um atendimento de qualidade que traz realmente resultado, você vai acabar crescendo, né? De forma mais lenta ou mais rápida, dependendo, né, de como que vai acontecendo de fato na prática, sabe? Mas o mercado não está saturado para profissionais bons. E também sempre pode ter muito nutricionista formado, né? Você falou sobre os cursos. A FACIP tem pós... em nutrição? Eu não sei te dizer se tem voltada para nutrição, mas tem relacionada à parte de saúde. Certo. Saúde tem. Agora, por exemplo, a esportiva para nutrição, acredito que ainda não. Tudo é possível também de ser conquistado, né? Com certeza. Eu costumo falar para alguns colegas jornalistas, eles falam, não tem tal coisa, será que tem tal pós? Eu falo assim, olha...
querendo ou não, uma instituição de ensino, ela vai trabalhar por demanda. Se tiver procura, vai ter a pós. Vai abrir, né? Vai em abrir, algum momento vai abrir existir. a pós. E uma dos diferenciais do ensino presencial é isso, né? Porque se você está estudando online, qualquer coisa te dispersa. Agora, quando você está numa pós, uma especialização ali que você está presencial, é outros 500. E você falou sobre os atendimentos. O nutricionista acaba sendo um pouco psicólogo? A gente não pode ser psicólogo, né? Porque não essa Sim, parte cada um no seu quadrado. é uma disciplina bem curtinha, mas ela deveria ser mais ampla também, né? Mas sabe por que eu trago esse tema? Porque eu ouvi esse tempo atrás uma frase que eu achei muito interessante e me identifiquei, inclusive, de que o brasileiro, ele não só come para se nutrir, ele come com emoção. E não só o brasileiro. E aí, com a emoção, pessoa. não tem como você desvincular, né? Você acaba tendo ali situações do eu não vou comer ou eu vou comer demais. Eu sempre falo isso, que a alimentação, né, qualquer prescrição envolve isso também. O que você come, quanto você come, mas como você come. E esse como envolve se você come rápido ou não. Por que está comendo tão rápido? Né? Por que está comendo rápido? O como também no sentido de o que te levou a comer? É fome de verdade? Ou sei lá, briguei com o namorado, vou comer. Ou tô muito feliz, vamos comemorar? Se eu tô triste, eu vou comer. Se eu tô feliz, eu vou comer. Tudo me leva a comer. Como assim, né? Porque tá certo isso? Então, a psicologia e nutrição andam muito junto. Transtornos alimentares, né? Tem uma área da nutrição também que chama a nutrição comportamental, que envolve muito fortemente isso mesmo, né? Essa parte de como os transtornos alimentares, tanto compulsão, anorexia, ou comer transtornado em si, sabe? Não é um transtorno alimentar ainda, mas que pode se transformar em um transtorno, sabe? Então, a psicologia e a nutrição anda junto, sim. E uma das coisas que agora esse agrupamento dos cursos de saúde aqui em cima na FAS trouxe, essa questão desse trabalho multiprofissional, sabe? A integração. Muito, muito legal. Porque assim, a gente está no consultório atendendo, às vezes o paciente nunca foi nenhum profissional, né? Geralmente é um paciente ou que tem magreza extrema ou que é muito obeso. Então, a primeira vez que ele começa a se abrir é contigo. Só que a gente também tem esse limite, né? Sim, eu vou até aqui, né? Daqui para frente tem que entrar um profissional de outro setor. Então, assim, a gente consegue identificar o que está sendo aquele gatilho que a pessoa tem ou para comer mais ou parar de comer. Só que a partir dali a gente fala bem assim, olha, daqui para frente eu não consigo por uma limitação, né? Mas eu conheço tal profissional que pode te ajudar. Então, essa questão de trazer todos os cursos por um único polo, justamente essa questão de convivência. Acaba virando um centro de especialidades, né? Muito legal. Eu acho que essa foi uma sacada muito boa da FACIP mesmo, de juntar as áreas de saúde aqui. Eu acho que vai enriquecer muito ainda o crescimento dos cursos todos, né? Não só de nutrição, mas de todos os outros, né? Envolve muito. Um exemplo também muito prático. Pessoas têm dificuldade de comer. Às vezes não comem porque tem dor bucal, alguma coisa. Sim. Com as crianças, isso acontece demais. Você falou uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, eu tenho uma irmã que, quando ela era criança, ela não comia carne. Ela tinha uma dificuldade tremenda de comer carne, porque ela tinha mordida cruzada, lá torta, sei lá como que é. Foi no dentista depois de um tempo que resolveu o problema dela. Fono auxilia muito. Eu trabalho bastante com as crianças que são seletivas, têm dificuldade alimentar, e muitas vezes acontece isso. A dificuldade que a criança tem é alguma questão física, motor ali, que a fono consegue resolver, né? E que me limita também como nutricionista às vezes. Né? Não é uma questão da alimentação, de escolha, hábitos, rotina. Além de ser uma profissão que ela tem várias vertentes, ela também está conectada com várias outras profissões. O trabalho multiprofissional é super importante. E isso é excelente, porque quando você abre para outros profissionais, abre-se 1000 possibilidades de parcerias e de trocas, conexões, né? Muito bom. Nós temos uma limitação, não é uma limitação, mas uma legislação do conselho, né, nosso, até para, por exemplo, ser aquele negócio tipo uma venda casada. Sim. Né, mas essa questão de trabalhar com profissionais é muito boa. Por exemplo, público desportista. Se tem alguma coisa que acontece com o atleta,
é lesão. Aconteceu lesão, precisa de cirurgia, ortopedia. Depois tem que passar pelo físio. Depois do físio, aí começa a voltar a treinar. Então a gente fica nesse processo inteiro. E a alimentação vai mudando em Sim, cada aspecto em ali. cada muda, lugar né? desse, a alimentação é diferente, né? A comida é igual para todo mundo, né, no contexto geral, só que a aplicação dela é diferente. Tá certo. E uma coisa é certa. A gente precisa, como consumidor final, vou colocar aí, ter a visão de que a nutrição é uma coisa que a gente tem que observar e cuidar desde que a gente nasce até o dia que a gente vai morrer, né? Então, é uma profissão que ela vai estar presente na nossa vida em qualquer etapa, né? A gente come todos os dias, mais de todos uma vez por os dia. dias, exatamente. Imagina o impacto disso, né? Tem um jargão que fala, né, que se você não cuidar da sua alimentação hoje, você vai ter que cuidar depois com remédio. Sim. Eu acho que até uma frase atribuída ao Pedro Escudeiro que é mais ou menos assim, né, que seu alimento seja o seu remédio, que seu remédio seja o seu alimento. Hipócrates, É Hipócrates, né? Isso mesmo. Então, literalmente, você é aquilo que você come. Exatamente. Seja saudável ou não. Exatamente, Vai você é o que você influenciar. come, não tem outro caminho, né? E me diz, então, qual é a dica que vocês dão, que vocês querem deixar para quem está pensando em fazer a faculdade, para quem está escolhendo a nutrição, ou mesmo para quem está na faculdade, né? Qual é a dica que vocês dão, qual é o conselho que vocês dão para essa pessoa? Primeiro, aquela que está pensando em fazer nutrição. Segundo, aquela que já está fazendo a faculdade. Vamos começar pela Josi. Vem conhecer. Eu acho que é importante, né, entender. Se eu tô na dúvida, vou, não vou. Vem conhecer um pouquinho mais de como é que é, sabe? A gente tá aqui, né, nos dias de aulas. A Larissa, nossa coordenadora, também tá sempre aí para conversar, esclarecer dúvidas que o pessoal tiver. É uma coisa que para mim, eu acho que ajudou, né? Quando eu estava escolhendo a minha faculdade, eu queria uma área da saúde, né? Como eu falei, a alimentação entrou como um bônus junto, assim, né? Então, é uma coisa que eu gostava também, mas eu consegui decidir isso conhecendo, entendendo o que é a profissão de nutricionista. Ah, vai fazer isso, essas possibilidades. Então, eu fui conhecer, sabe? Entender quais seriam as minhas possibilidades. E aí, eu encantei. Falei, não, eu acho que é aí mesmo. E aí, durante a formação em si, fui me apaixonando cada vez mais, sabe? E desde a formação, 14 anos atrás, não passei um dia desempregada. Sempre pulando, na verdade, sempre acumulando empregos, né? 2 trabalhos aqui, outro ali. Então, a oportunidade existe, né? Se essa é uma preocupação, né, que eu acho que é válida também, né? Sim. Será que eu vou ter emprego depois? Estuda, se dedica, né? Encontra o que vai te encantar. E ao longo do processo a gente muda também, né? Sim. Faz parte. Hoje eu tô na área materno-infantil, mas amanhã, quem sabe, né? A gente pode mudar. E na aí realidade você começou com... Comecei em outra área, em UAN, que não era o que eu pensava Vamos inicialmente. de novo repetir o que é o UAN mesmo, unidade de alimentação e nutrição. Alimentação coletiva. Coletiva. Isso. Então a gente vai mudando, né, ao longo do processo também. Mas eu acho que conhecer, entender o que é para você tirar a dúvida. É o ou ideal. de repente, né, conhecer uma outra possibilidade que encante mais, né? É possível também. Mas E você, Marcelo? Faça um test drive, né, para quem está na dúvida. Né? A gente hoje tem essa possibilidade de, se você está interessado no curso, você poder fazer uma visita. Então, que nem, por exemplo, quero fazer nutrição. Então, venha, conversa com a coordenação, com a Larissa, né? Você também pode, por exemplo... Mas e aí, depois que você entrou na faculdade, qual que é a dica para quem vai para o mercado de trabalho? Perseverança. Perseverança é a virtude da fortaleza. Né? A gente tem que ser meio que um camaleão, meio que se adaptar ao que está acontecendo. Né? Então, que nem, por exemplo, a gente tinha aquela questão de atendimento sempre fixo. Né? Chegou a pandemia, mudou tudo. Então, se você não acompanha, né, o balanço do mar, você se afoga. Né? Então, você precisa ter esse joguinho de cintura, se adaptar com o que o mundo pede, Isso. né? E assim, ter uma convicção firme daquilo que você realmente acredita que seja verdade. Porque se a gente for, por exemplo, nessa questão de mídia sensacionalista, dieta da moda, a gente acaba se perdendo um pouquinho no personagem nosso também.
Né? Porque se tem uma coisa que acontece é justamente isso. Toda hora surge algum suplemento novo, algum alimento novo, alguma dieta nova que vai produzir milagre. Né? E o profissional que vai nessa onda de mudar diretamente a sua conduta, no final ele não tem credibilidade nenhuma. Até pode mudar, mas precisa estar bem respaldado para mudar, né? Isso. Você precisa estudar. Entender a fisiologia. Né? Acho que não tem segredo para nenhuma profissão, é sempre o mesmo. Quando a gente entende a base, né, o princípio de tudo, você vê uma propaganda, sei lá, de um suplemento como esse, olha, e você já olha... Fala. Será? Isso né? tá certo, isso tá errado. Você consegue olhar para aquilo com um olhar crítico realmente, né? De quem entende aquilo ali para poder julgar se isso faz sentido. Às vezes é legal, às vezes não. Às vezes é só marketing mesmo, né? Nada de errado, mas é importante o profissional conseguir julgar isso. Entende? Para você poder prescrever um suplemento ou não, né? Poder julgar se aquilo faz sentido ou não. E na Mas realidade, é estudar mesmo. Se você gosta do que você está estudando, onde você está Estudar trabalhando, estudar é gostoso, né? Então, às vezes a gente fala assim, vai ter que estudar pro resto da vida. Tá, bom, beleza, né? mas é uma área que eu curto, então vai ser legal estudar, porque eu vou estar sempre melhorando e me aperfeiçoando, né? Eu lembro quando eu tinha aula de nutrição esportiva, a gente já teve uma aula com o Paulo Music, ele sempre falava pra gente o método HCC. Né? O que é o HCC? Se a gente falar a abreviação completa, seria um palavrão. Então, a gente colocar HGC, que é hora de glúteo na cadeira. Então, senta e estuda. Né? Vai ser 2 horas, 3 horas, 8 horas? Não tem problema. Senta e estuda. Né? Não dá pra gente, por exemplo, eu vi um negócio novo no Instagram, é isso. Calma. Pega o trabalho, se foi feito um trabalho, pega, lê ali com calma. Até uma Avalia, coisa, né? Isso até uma coisa que a gente está trabalhando agora. Não compra qualquer coisa. Isso, a gente já está até avaliando nesse semestre com o pessoal de educação física a questão de artigo científico em metodologia. Certo. Então pega ali como aquele trabalho foi desenvolvido, se não teve nenhuma influência de fora, né? Se não teve nenhum financiamento ali querendo fazer essa questão de, né? Não é porque é um artigo científico que ele só traz verdades também, né? A gente precisa saber. Até onde foi feito isso, o público que abrangeu. A gente tem que ser um pouquinho cético nessa questão, né? Não acreditar em tudo que vê, mas procurar saber se realmente é verdade ou não. Exatamente. Gente, a conversa está muito legal e eu ficaria muito tempo aqui, mas nosso tempo infelizmente acabou. Queria agradecer demais por vocês terem estado conosco. E gostaria que vocês se despedissem do nosso público. Dani, obrigada pelo convite, né? Foi um prazer estar aqui hoje com vocês, acompanhando mais um podcast, né? Fazendo essa conversa que eu acho que é tão importante, levar o curso de nutrição, né? Para as pessoas conhecerem. A gente se dedica muito no que faz aqui de verdade, né? Eu gosto muito de ser professora. Trazer um pouquinho de conhecimento, trazer o que a gente vive na prática para a sala de aula, né, para enriquecer o conhecimento desses alunos. Então, obrigada por todo mundo que assistiu a gente, que acompanhou mais um episódio aqui. Marcelo? Obrigado. Tá certo, gente. É isso aí. Esse foi um pouquinho do nosso curso de nutrição. Obrigada pela participação de vocês, pela presença, pela audiência. E a gente se vê no próximo FACIPcast.